coisas que Deus nunca chamou de pecado. Quantas vezes você já se sentiu culpado por algo que a própria Bíblia nunca chamou de pecado? Muitos cristãos estão cheios de medo, não do que Deus realmente disse, mas do que os homens criaram como regra. Tradições humanas se tornaram mais pesadas que os mandamentos divinos. E o resultado? Pessoas sobrecarregadas por culpas que o próprio Deus nunca impôs. Hoje eu quero abrir com você a palavra e mostrar 5 atitudes que muitos condenam, mas que Deus nunca proibiu. Então fica comigo até o final. E se essa mensagem te abençoar, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa da verdade da palavra. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto tão importante na nossa caminhada cristã, quero te dar uma dica. Se você tem interesse em aprender a fazer vídeos como esse, ou quer aprender a ter uma renda extra online e honesta, usando só o celular, na descrição do vídeo há 2 links com 2 dicas que poderão te ajudar muito. Agora, vamos ao assunto principal deste vídeo. 1. Ter dúvidas não é pecado. Muitos acreditam que questionar é falta de fé. Mas a Bíblia mostra o contrário. Até os heróis da fé tiveram dúvidas. Gideão, por exemplo, quando foi chamado por Deus, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 13, perguntou: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ele não entendeu o que estava acontecendo, e mesmo assim, Deus não o rejeitou. Deus respondeu com paciência e o fortaleceu. No livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2, o profeta clamou dizendo: Até quando, Senhor, clamarei por socorro e tu não ouvirás? Ele não estava blasfemando, estava sendo sincero. E sabe o que Deus fez? Conversou com ele, revelou seus planos e o transformou no meio da crise. Até João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, duvidou. Preso e desanimado, mandou perguntar a Jesus em Mateus, capítulo 11, versículo 3. És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E a resposta de Cristo não foi uma repreensão, mas consolo. Jesus confirmou os sinais e ainda honrou João diante da multidão. A fé verdadeira não é a ausência de perguntas, é levar as dúvidas aos pés de Deus. Deus não rejeita quem questiona. Ele se revela a quem busca. 2. Sentir tristeza não te torna menos crente. Existe uma falsa ideia de que o verdadeiro cristão está sempre sorrindo, como se a fé fosse um escudo contra a dor emocional. Mas a Bíblia mostra que até os mais fiéis sofreram profundamente. O profeta Elias, depois de vencer os profetas de Baal, desabou emocionalmente e disse em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Já basta, Senhor, tira a minha vida. E o que Deus fez? Não o condenou. Deus lhe deu descanso, alimento e o restaurou. Davi escreveu no Salmos, capítulo 42, verso 3, As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Esse mesmo Davi, homem segundo o coração de Deus, também chorou, se angustiou e confessou sua dor diante do Senhor. E Jesus, o próprio Filho de Deus, chorou diante da morte de Lázaro em João, capítulo 11, versículo 35, e no Getsêmani, em Mateus, capítulo 26, versículo 38, confessou: A minha alma está profundamente triste até a morte. Então, se até Cristo sentiu dor, você não é menos espiritual por se entristecer. A tristeza não é sinal de incredulidade, é sinal de humanidade. O pecado não está em sentir dor, mas em desistir de buscar ajuda. 3. Buscar ajuda médica não é falta de fé. Alguns cristãos acreditam que ir ao médico é sinal de fraqueza espiritual, mas a própria Bíblia mostra o contrário. Paulo orientou Timóteo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, dizendo: Não bebas somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo, cheio do Espírito Santo, não mandou apenas orar. Ele indicou um tratamento.
Isso mostra que fé e sabedoria caminham juntas. Deus é quem dá conhecimento aos médicos, inteligência aos cientistas e recursos à medicina. Negar isso não é fé, é imprudência. A fé verdadeira reconhece que Deus pode agir através dos meios que Ele mesmo criou. Recusar ajuda médica não é sinal de confiança em Deus, mas de falta de entendimento. Porque o mesmo Deus que cura milagrosamente também cura através de remédios, cirurgias e tratamentos. 4. Possuir riquezas não é pecado. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a Bíblia não diz isso? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está nas posses, mas no coração, que faz delas um Deus. Se ter bens fosse pecado, Abraão, Jó, Davi e Salomão, homens abençoados pelo próprio Deus, teriam sido condenados. Mas eles foram exemplos de fé e prosperidade com propósito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13 diz assim: Não há nada melhor para o homem do que alegrar-se e desfrutar o bem do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Ou seja, desfrutar das bênçãos conquistadas com honestidade é motivo de gratidão, não de culpa. Deus não se opõe a quem prospera. Ele se opõe a quem confia mais no dinheiro do que nele. O perigo não é ter riquezas, é ser dominado por elas. O cristão pode ter bens, mas deve ter Deus como seu maior bem. 5. Fazer planos não é falta de fé. Alguns interpretam mal o texto de Tiago e acham que o cristão não deve planejar nada. Mas veja o que o apóstolo realmente escreveu em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15, diz assim: Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, passaremos ali um ano e faremos negócios. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago não está proibindo o planejamento, está condenando a arrogância de quem planeja sem Deus. A Bíblia elogia quem se organiza e trabalha com sabedoria. Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz assim: Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na pobreza. Planejar é sabedoria. O erro é traçar metas como se o futuro dependesse apenas da nossa força. O cristão não é chamado para viver na improvisação, mas com propósito e dependência de Deus. Antes de dizer, eu vou, diga, se o Senhor quiser, eu irei. Então, vamos lembrar, duvidar não é pecado. Ficar triste não te faz menos crente. Buscar ajuda médica é sabedoria. Ser próspero não te afasta de Deus. E fazer planos com oração é sinal de fé. O verdadeiro evangelho liberta da culpa que o homem impõe e te convida a andar com um coração sincero diante de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se você deseja conhecer a Bíblia de forma mais profunda, acesse o link da plataforma Bíblia Ilustrada. Lá você vai encontrar estudos, videoaulas e mapas mentais que vão te ajudar a entender as Escrituras como nunca antes. Que o Senhor te abençoe e te ensine a viver livre, não pelas regras dos homens, mas pela graça e pela verdade da sua palavra. Fica na paz e até a próxima.